Todos nós temos qualidades e defeitos, assim como todos nós temos luz e temos sombras. Embora pareça que não, muito das coisas que a gente fala, faz, a grande maioria diria, influencia as outras pessoas e influencia também o mundo em si. Hoje, em um vídeo, eu resolvi falar sobre a importância da gente ser uma luz no mundo, da gente fazer o bem. Como que isso é importante, tanto para a gente, quanto para as outras pessoas, quanto para a manutenção a longo prazo da Terra, do mundo. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo e que, se forem me ouvir, que me ouçam com a mente e o coração abertos. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês, e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Então, como a gente sabe, todos nós temos dois lados. Nós temos os nossos lados mais problemáticos, nossos lados mais mal lapidados, que seriam os nossos defeitos. E nós temos os nossos lados onde de alguma forma a gente já treinou, ou de alguma forma já são mais lapidados, onde a gente consegue lidar melhor com eles, que seriam o que a gente chamaria de qualidades. E em todo o momento, nós de alguma forma estamos expressando um desses nossos dois lados. Em algumas situações, a gente vai sentir um impulso de deixar com que o nosso lado falador, crítico, julgativo, o nosso lado mais trevoso seja expresso. Em outros momentos, a gente pode ser convidado a ter uma atitude mais compassiva, mais fraternal, mais amorosa. Ou seja, momentos onde o nosso lado luz está mais propenso a ser exposto, ser expresso. Então, nós o tempo todo, durante o nosso dia, durante a nossa vida, nós em alguns momentos sentimos a necessidade de expressar a nossa luz, e em alguns outros momentos a gente sente esse impulso de cometer uma maldade, de cometer alguma coisa que chamaríamos de trevosa, de sombria, a expressar o nosso lado sombra. Num mundo de provas e expiações ao qual nós estamos, um mundo onde a maioria de nós ainda tem que arcar com débitos de vidas anteriores, onde a gente tem que, de uma certa forma, compensar pelas dores que a gente causou, pelos machucados que a gente gerou. E também em um local onde a gente está passando por provas, onde são testadas a nossa moral, o nosso caráter, as nossas atitudes, as nossas posturas perante a vida. Num local de provas e expiações, a gente tem um incrível desafio de ter que encarar todo dia a maldade, o pessimismo, as crises, e mesmo assim não nos ligar, não nos identificar com essas coisas. Então, um grande desafio de um mundo de provas e expiações, um grande treino que a gente tem que exercer, é o treino de poder olhar a realidade, ter que lidar com pessoas focadas no mal, focadas no poder,
e mesmo assim não acreditar que essas pessoas vencerão, ou não acreditar que a maioria das pessoas são assim. Embora, gente, na nossa mídia seja falado às vezes uma pequena porcentagem de casos raríssimos, a gente, de uma certa forma, é influenciado a pensar que a maioria das pessoas são ruins, que o mundo está perdido, que o mal está vencendo. Só que fica a grande reflexão: das pessoas que nós conhecemos pessoalmente, quais delas já cometeram um crime? Quantas delas a gente sabe que praticam o mal propositalmente? Se a gente tiver um olhar mais amplo, mais imparcial para a nossa vida, a gente vai perceber que a grande maioria das pessoas são pessoas que, embora ainda estejam evoluindo e aprendendo, são pessoas focadas no bem. E que as pessoas que são mais trevosas de fato são a grande minoria. Só que a mídia, ela sempre de uma certa forma vai focar nesses casos. E como ela só foca nesses casos, pra gente, se a gente não tiver consciência, vigilância interna, se a gente não tiver ainda cultivado nosso próprio olhar sobre a vida, a gente vai achar que a maioria das pessoas são pessoas que cometem crimes, que fazem barbáries, que causam dor no mundo, que causam corrupção. Só que isso, na verdade, é a grande minoria. Embora nós vejamos muitas pessoas que cometem erros gravíssimos, que tomam atitudes muito inadequadas, a maioria das pessoas que tomam essas atitudes são pessoas que estão em estado de evolução, e elas não fazem necessariamente porque querem praticar o mal, mas porque talvez estejam em dor, talvez estejam machucadas, talvez seja a única forma com a qual elas aprenderam a agir. Sem, claro, justificar nada, mas entendendo a história pregressa de cada espírito. Então, a maioria das pessoas que cometem o mal, elas não cometem porque elas querem de fato cometer o mal, mas elas de fato estão muito machucadas. E é aí que entra esse fato, como é importante que a gente seja a luz, que a gente faça o bem para os outros. Quando a gente faz o bem, além do bem que a gente faz para o outro, além desse bem que a gente faz ser um dos maiores motivos para que a gente faça o bem, quando a gente faz o bem, a outra pessoa que é beneficiada, ela também sente um incentivo em expressar o lado luz dela, em fazer o bem. Então, quando nós fazemos o bem, a gente cria uma corrente. Então, o bem que eu faço ao outro o beneficia e o alegra tanto que ele se sente incentivado a também fazer o bem a alguém. E assim, essa pessoa a quem ele fizer o bem também vai se sentir incentivada a fazer o bem, criando assim uma incrível corrente ininterrupta de bem entre bem. Mas além disso, quando nós fazemos o bem para alguém, a gente pode se tornar um exemplo de quem ser. Quando a gente vê uma pessoa fazendo o bem, expressando a própria luz, a gente sente confiança em expressar também a nossa luz, em fazer o bem. Muitas pessoas querem fazer o bem, muitas pessoas são boas na sua vida íntima, porém não se sentem muito encorajadas em expressar isso para o mundo. Todos nós temos vergonha de falar palavras de consolação, de dar abraços, de expressar afeto. Muitos de nós, não todos, mas muitos de nós temos essa vergonha. E quando se trata de falar o mal pro outro, de julgar o outro, de falar algo que vai machucar a outra pessoa, nós não temos essa vergonha, nós temos uma coragem. Então, quando nós vemos outras pessoas fazendo bem, a gente relembra
o motivo do qual faz a gente fazer o bem. A gente se sente mais encorajado a fazer o bem. Então, quando alguém faz o bem, mesmo que aparentemente seja só para ela mesma, só em benefício próprio, mas é um bem que de alguma certa forma influencia o coletivo, quando essa pessoa ela faz esse bem não fica só onde ela fez, né? Esse bem ele é expandido, ele ajuda outras pessoas, inspira outras pessoas. Da mesma forma, quando a gente comete o mal, a gente causa dor nas outras pessoas, a gente machuca outras pessoas. E essas pessoas machucadas, elas acabam se sentindo atacadas. E o único recurso delas, porque elas estão em dor, é se defender e atacar. Então, ao contrário da gente criar uma corrente de bem, a gente cria uma corrente de mal, onde a gente só cria feridas que continuam sendo criadas como um círculo vicioso. E a gente só vai espalhando essa dor, esse machucado para o resto do mundo. Por isso que é tão importante que a gente tenha essa convicção no bem. Por isso que é tão importante que a gente seja o bem, a luz na vida das outras pessoas. Que da nossa boca possa sair palavras que vão edificar, que vão encorajar o bem nas outras pessoas. Palavras leves, mansas, que vão acalentar o coração de outras pessoas. Porque além de beneficiar nós mesmos, porque é claro, isso beneficia a gente, além de beneficiar a gente, vai beneficiar outras pessoas, a outra a quem a gente faz bem, mas com certeza a felicidade que a gente causa naquela pessoa, talvez o filho a perceba, talvez o marido, a esposa a perceba, talvez os familiares, os amigos a percebam e também fiquem felizes. E quando a gente comete o mal, talvez a gente não veja, mas aquela pessoa a qual a gente criou dor, trouxe dor para a vida dela, as pessoas que estão do lado dela podem também entrar em dor, por ver a dor dela. Então imagina o quanto de pessoas que às vezes a gente não tem a mínima noção de que a gente afeta quando a gente fala uma palavra de julgamento, de condenação, de crítica e de raiva. Imagina quantas pessoas a gente acaba machucando, o quanto essa energia que sai da nossa boca se espalha e de alguma forma afeta tantas pessoas. A gente tem que começar a ter essa noção. A gente está num planeta que está em transição planetária. Então o planeta Terra vai ser um mundo de regeneração. Então a gente tem que começar a se comportar como pessoas regeneradas, como pessoas com vibração de um planeta de regeneração. A gente tem que começar a fazer o bem, a ser a luz. Porque isso é extremamente importante. Porque isso vai criando uma rede do bem e que vai inspirando outras pessoas a também fazer o bem. Se a gente faz o mal, a gente inspira outras pessoas a também fazer o mal. E assim o planeta e o ambiente a qual a gente vive só vai ficando cada vez mais insuportável, cada vez mais pesado. Em contrapartida, se a gente faz o bem, se a gente expressa a nossa luz, expressa os nossos talentos, expressa a nossa ajuda, a nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa compaixão, então a gente cria uma rede, a gente cria uma energia que vai beneficiando inúmeras pessoas. E como beneficia e também inspira outras pessoas a fazerem o bem, o ambiente, o planeta Terra também acaba sendo beneficiado. E aqui se torna um local melhor para todos nós. Então só tem motivos para a gente começar a praticar o bem, para começar a criar convicção no bem, para entender que as coisas não vão ser do jeito que a gente queria, que nem sempre o nosso amigo vai ser bondoso conosco, que ele talvez possa ser maldoso, que talvez ele queira ser esperto, que talvez ele queira passar a perna na gente, mas não é por isso que a gente tem que cometer o que ele está cometendo,
porque entendendo sobre a lei do plantio e da colheita, a gente entende que cedo ou tarde aquele espírito vai acabar entendendo, pelo preço das próprias ações, o quão errado é o que ele faz hoje. Então, não cabe a gente querer se vingar do outro e querer pagar na mesma moeda, porque a gente só vai estar se prejudicando, a gente não vai estar ajudando em nós e o planeta em nada, a gente só vai estar mais mexendo na meleca, espalhando essa meleca para o mundo. Então a gente precisa criar essa convicção no bem, porque o mundo, gente, como uma grande frase de Chico Xavier diz, ele fala que o mundo não é dos espertos, o mundo é das pessoas bondosas, porque a esperteza, um dia, ela é descoberta e se torna vergonha, enquanto a bondade, ela é vista e é usada como exemplo para as outras pessoas. Então, olha como o mundo não é dos espertos, como é nos dito, porque os espertos que hoje passam a perna nos seus irmãos, que passam a perna nas pessoas, que se aproveitam das pessoas, cedo ou tarde, ao longo da vida ou das vidas desse ser, desse espírito, ele vai entender que o que ele está fazendo é errado, mesmo que para isso ele tenha que criar um grande débito e criar um grande peso, uma grande pena, uma grande provação na própria vida. Por isso, não vale a pena que a gente seja aquele que dissemine o mal, que seja aquele que faça a fofoca, que seja aquele que julgue e que condene. Que todos nós, claro, aprendendo sempre, errando sempre, porque estamos em aprendizado, que nós consigamos todos os dias ser aquela pessoa, aquele ser, aquele espírito que inspira o bem em outras pessoas, ser aquela pessoa que consegue expressar a própria luz, a própria calmaria, a própria moral, a própria ética, e inspira outras pessoas a também expressarem a própria luz. Então, gente, é completamente importante e indispensável para a saúde nossa, para a saúde dos nossos irmãos da Terra, para a saúde do planeta, que a gente comece a plantar o bem, que a gente seja um semeador do bem, da luz no planeta, que a gente não seja um disseminador de mensagens e de palavras que vão trazer o medo, o caos e a ansiedade. Que as nossas palavras possam edificar, trazer incentivo ao bem em relação às outras pessoas. Que as nossas palavras possam trazer calmaria, possam trazer paz de espírito e possam trazer alívio e alegria para quem nos escuta. Que nossas palavras possam ser edificadas e que nós não nos deixemos cair em tentação. Que a gente sempre que erre possa reconhecer o nosso erro e melhorar todo dia. Claro, cometendo erros porque isso é humano, mas sempre reconhecendo e praticando o bem posteriormente. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado dessa mensagem que eu trouxe hoje. Lembre-se, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo, essa mensagem que eu passo aqui para vocês, possa ser entregue, possa chegar a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.